Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de Química, a melhor matéria que existe no mundo. Mentira, muita gente discorda e acha que eu sou louca, mas tudo bem. Bom, galera, vamos começar a aula de hoje então. Meu e-mail tá aqui, sempre vou avisar isso no começo, me perdoe. Meu e-mail tá aqui. Se vocês quiserem comentar, enfim, falando sobre alguma dúvida, enfim, o que vocês quiserem, eu vou estar lendo aqui depois, tá bom? Então vamos lá. Na aula passada a gente começou a falar sobre cinética química, um assunto muito cobrado em vestibular e gostosinho de entender, né? Pelo menos eu gosto. E no final da aula passada comecei a mostrar para vocês uma representação gráfica disso. E na aula de hoje a gente vai começar justamente por isso. A gente vai aprender a ler os gráficos termocinéticos, os gráficos que vão envolver energia, e a gente vai conseguir observar o caminho da reação em função da energia e vai ver, enfim, se vai ser uma reação endotérmica, exotérmica, vai mexer um pouquinho com termoquímica, uma matéria que o Vitor já passou para vocês em algumas aulas atrás. Enfim, e aí por último, a gente vai falar sobre os fatores que vão influenciar na velocidade da reação. E são o quê? 6 fatores. Não é difícil de entender, parece que é muito conteúdo, tem bastante coisa teórica, mas tem muitos exemplos assim do cotidiano que vão assim fazer vocês entenderem bem. E aí a gente vai falar, né, sobre os fatores. A gente tem a concentração dos reagentes, o estado físico dos reagentes, a temperatura, a pressão, superfície de contato e por último, catalisador. OK? Então vamos lá. Na aula passada, inclusive, eu terminei a aula mostrando esse gráfico aqui para vocês. E a gente pode nomear esse gráfico e falar que ele é um gráfico termocinético. Esses gráficos eles irão mostrar para a gente a variação de entalpia em função do andamento de uma reação. Lembrando que a variação de entalpia vai ser a energia absorvida ou liberada por uma reação química. E quando a energia é absorvida, a gente tem uma reação endotérmica, e quando a energia é liberada, a gente tem uma reação exotérmica, ok? E aí, o que esse gráfico vai mostrar pra gente? Aqui a gente tem, né, o eixo Y, que vai ser a nossa energia em quilojoules por mol, e o caminho da reação. O que é esse caminho da reação? Lembra que eu expliquei para vocês na aula passada que no início de uma reação, a gente tem o quê? A gente tem primeiramente os reagentes. Então, a gente vai ver aqui, seguindo o eixo X. A gente vai ver que primeiro a gente tem os reagentes, e aí, para esses reagentes conseguirem virar produtos, algumas coisas precisam acontecer. A gente precisa ter uma colisão efetiva e uma energia mínima necessária, que é a nossa energia de ativação. E quando a gente está na exata transição entre reagente virando produto, a gente tem algo chamado complexo ativado, que é aquele momento onde a colisão efetiva deu certo, teve energia mínima uma energia mínima para que a reação acontecesse. Então, beleza, formou o nosso complexo ativado, que é essa parte aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. Essa parte curva, essa curva aqui, é o nosso complexo ativado, é o momento onde essa transição está acontecendo. Então, o que está acontecendo? Tem ligação sendo quebrada, ligação sendo formada, reagente deixando de ser reagente virando produto. E aí, finalmente, a gente tem a formação dos nossos produtos, que é o final da nossa reação. E aí a gente vai conseguir ver a energia disso. E a gente vai conseguir ver se uma reação ela precisa absorver energia ou liberar energia. E também vamos ver a influência disso na velocidade, se tem como influenciar ou não. Então, né, vamos falar primeiro das reações exotérmicas. Lembrando, reação exotérmica é aquela que vai liberar calor e a variação de entalpia dela vai ser negativa, vai ser um valor menor do que zero. E aí vamos analisar esse gráfico A aqui que eu coloquei para vocês. Olhando para o início da reação, os nossos reagentes. O valor de energia dele está nesse ponto aqui, tá vendo? Começou aqui, né, no eixo da energia. Então a gente vê que é uma energia alta que começou. Aí quando, enfim, a gente tem aqui o nosso complexo ativado, beleza, tá começando a virar produto e tal.
Esse pedaço aqui é a nossa energia de ativação, a energia mínima necessária para que a reação ocorra. E aí, finalmente, virou produto. Mas focando nessa questão da energia em si, se você analisar em que ponto que está do eixo da energia, ou seja, esse eixo Y aqui, em que ponto que o produto está? Se a gente traçar uma linha aqui, ó, a gente vê que ele está nesse ponto aqui. E aí, se você comparar a quantidade de energia de reagente e de produto, a energia do reagente, ó, deu isso aqui, quer dizer, de produto, perdão. A energia do produto deu isso aqui. E olha a energia do reagente. Não foi maior? Então, o que está acontecendo? Eu comecei com uma energia alta, aí a reação começou a acontecer, o reagente começou a virar produto, mas ele acabou liberando essa energia, porque no final, a quantidade que eu vou ter de energia é menor do que a que eu tinha no início. Eu vou colocar valores hipotéticos, tá? Só para vocês conseguirem entender. Se eu falo para vocês que eu comecei, né, os nossos reagentes, o nosso estado inicial, com 250 kJ por mol e terminei com, sei lá, 100 kJ por mol. Quando eu calcular a variação de entalpia, a fórmula está aqui, tá? A variação de entalpia vai ser o quê? Vai ser a entalpia dos produtos, ou seja, a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. E aí a gente calcula. Quando a gente calcula isso, vai ficar 100... Nossa, é horrível usar isso aqui, não fica tão feio. 100 menos 250. Quando eu faço essa continha, vai dar um valor negativo, vai dar menos 150. Então, a gente vê que realmente a entalpia deu negativa, então é uma reação exotérmica, e realmente liberou calor, né? Liberou energia. Então, para vocês memorizarem e enxergarem aqui no gráfico, é só vocês perceberem, né? O que eu coloquei nesse quadradinho aqui. Que a energia dos reagentes vai ser maior que a energia dos produtos. E aí, quando a gente calcular a variação de entalpia, ela vai ser negativa. E se vocês só olharem no gráfico, é só vocês perceberem. Se eu comecei com uma energia alta e aí no final da minha reação a energia diminuiu, eu liberei energia. Então, é uma reação exotérmica, ok? Próximo, agora o contrário, a reação endotérmica. A reação endotérmica é aquela que vai absorver calor. E quando eu calcular a variação de entalpia dela, o meu ΔH vai dar positivo. Mais uma vez, vamos enxergar aqui no gráfico. Primeiramente, o que eu tenho no início da minha reação? Isso mesmo, reagentes. Essa pequena parte aqui. E aí a gente vai analisar em que ponto no eixo da energia os reagentes estão. Tá aqui, não tá? Então, eu comecei com uma energia e beleza. Aí, a reação começou a acontecer mesmo, né? Aqui a gente tem a nossa energia de ativação, o nosso complexo ativado, né? O momento onde os reagentes começou a virar produtos. E aí, o que vai acontecer? Onde que está, no eixo da energia, os nossos produtos? Vamos traçar uma linha aqui e beleza, chegou aqui. Então, vamos fazer uma comparação. Eu comecei com uma energia aqui nesse ponto e no final a energia, né, dos nossos produtos, no final da nossa reação, a energia foi maior do que eu tinha no início. Se eu colocar novamente valores numéricos, por exemplo, 100 e aí, sei lá, subiu para 200. O que aconteceu com essa reação? Eu não liberei energia, eu absorvi energia. Então, se no início eu tinha 100 kJ e no final, nos nossos produtos, eu tive 200, isso significa o quê? Que eu acabei absorvendo energia, então é uma reação endotérmica. E a gente consegue enxergar isso. E se a gente calcular também de forma numérica, mas cálculo mesmo, se a gente calcular a variação de entalpia, a gente vai fazer o quê? Produto, que é 200, menos reagente, que é 100. E quando a gente faz essa conta, 200 menos 100 vai dar o quê? Vai dar 100. E é um valor o quê? Positivo, maior do que zero. Então, se a minha variação de entropia deu positiva, também é uma reação endotérmica. E a gente consegue provar a partir disso, né? Às vezes só analisando o gráfico, se você quiser ter 100% de certeza e o exercício der os valores, você calcula, se der positivo, fechou. Ok? Então, beleza, aprendemos a ler os gráficos termocinéticos. E lembrando, se vocês quiserem ler a variação de entropia no gráfico, é relativamente fácil, precisa só pensar um pouquinho. A variação de entropia não é a quantidade de produto. Produto, eu tenho tudo isso aqui.
menos a quantidade de reagente. Reagente, no caso, seria daqui até aqui. Então, no gráfico, lendo no gráfico, a variação de entropia iria corresponder a esse pedaço aqui. Por quê? É esse daqui menos esse. Por isso que aqui no gráfico a gente consegue ler que a variação de entropia é esse trecho aqui, ok? A mesma coisa vale para esse gráfico aqui. Se eu sei que é produto, ou seja, esse pedaço aqui, menos o reagente, que é tudo isso daqui, quando eu faço esse menos esse, eu vou ter o quê? Essa parte aqui do gráfico, ok? Nossa, ficou tudo rabiscado no meu slide, mas tudo bem. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa. Eu vou ler esse trecho aqui para vocês que eu retirei desse livro maravilhoso que eu estou usando para vocês entenderem. Que independente da reação ser exotérmica ou endotérmica, o fator fundamental na velocidade da reação é a energia de ativação. O que é a energia de ativação? É aquela energia mínima para que a reação pudesse acontecer. E aí, o que vai acontecer? Quando o valor da energia de ativação é grande, as espécies que colidem, ou seja, os reagentes que colidem, eles vão necessitar de uma energia alta para vencer a barreira de energia e assim se transformar em produtos. Nesse caso, é preciso que as colisões sejam altamente energéticas, precisa de muita energia. Então a reação vai ser lenta. Por quê? Porque eu vou ter uma curva aqui, ó, o meu complexo ativado, a minha energia de ativação, perdão, na verdade, ela vai ser grande. E quando a energia de ativação é grande, a reação vai ser lenta, porque vai precisar de muita energia para que essa curva aqui, por exemplo, se quebre, na verdade, essa barreira se quebre e vire os nossos produtos. Então, quando o valor da energia de ativação é pequeno, a barreira de energia que precisa ser vencida é menor. E as colisões não vão precisar de tanta energia, então a reação vai ser mais rápida. Então gravem isso, que quanto maior a energia de ativação, mais lenta vai ser a minha reação. E quanto menor a minha energia de ativação, mais rápida vai ser a minha reação. E aí eu coloquei 3 gráficos para a gente ler e entender. Aqui eu tenho 3 gráficos e a gente vai precisar... Quer dizer, eu vou ler com vocês o seguinte, a gente vai ver o que é endotérmico e o que é exotérmico, e a gente também vai ver quais desses vão ser mais rápidos. A gente vai colocar em ordem crescente, do mais rápido para o menos rápido, ok? Isso seria crescente? Nossa, eu sou das exatas, mas às vezes eu também dou um chute na cabeça. Mas enfim, falando dessa questão da termoquímica em si e classificar como endotérmica ou exotérmica. Dá pra gente simplesmente olhar o que? O valor da entalpia. Porque o que a gente sabe? Que quando é uma reação exotérmica, a minha variação de entalpia vai ser negativa. E quando a reação é endotérmica, a minha variação de entalpia vai ser positiva. Então, na questão A não, no gráfico A, eu tenho uma entalpia negativa. Lógico não. Logo, esse daqui seria uma reação exotérmica, ok? Na B, eu tenho um valor negativo também, então também é exotérmica, exo. E na C, a minha entalpia deu positiva, então nesse caso seria uma reação endotérmica. Ok, Letícia, isso vai influenciar em alguma coisa na velocidade? Não vai, não vai. A única coisa que vai influenciar é a minha energia de ativação. Então, vamos enxergar o que é a energia de ativação. O gráfico até mostrou aqui. É esse pedaço aqui. No gráfico B é esse pedaço aqui. E no gráfico C é somente esse pedaço aqui. Ok. Então, vamos enxergar aqui. Qual que vai ser mais rápido e qual que vai ser menos rápido? Nesse caso, então, vamos ver qual curva está sendo maior. Está sendo essa daqui. Então, esse daqui, tá vendo aqui, ó, a curva dele, a minha energia de ativação é maior. Então, esse daqui vai ser o nosso gráfico mais lento. Esse daqui tem uma energia de ativação de 60 kJ, olha a curva dele aqui. E esse daqui tem uma energia de ativação de 70. Então, o mais rápido seria esse daqui com 60, o segundo mais rápido esse com 70,
E esse daqui com 90 seria o mais lento. Então, a ordem de rapidez seria A é mais rápido do que C, que é mais rápido do que B. Ok? E vamos para o próximo slide, porque, gente, agora isso daqui vai ter bastante coisa para falar, eu tenho mais 15 minutos. Os fatores que vão influenciar na velocidade da reação. A gente vai ter 6 fatores e vamos começar pelo primeiro, que é a concentração dos reagentes. Bom, quanto maior a quantidade de reagentes envolvidos na reação, a gente vai ter o quê? Mais espécies químicas. A gente vai ter mais moléculas. E quando a gente tem mais, a gente vai ter uma maior chance, né? A gente vai conseguir, na verdade, realizar mais choques efetivos. Lembrando, uma reação, para ela acontecer, ela precisa se chocar. Então, quanto mais moléculas eu tiver de reagentes, ou seja, quanto maior a concentração dos meus reagentes, mais molécula eu vou ter para conseguir, tá batendo uma na outra. Então, a velocidade vai ser maior. Então, se eu aumentar a concentração de reagente, eu vou estar aumentando a velocidade da minha reação. Se eu diminuir a concentração dos meus reagentes, eu vou estar diminuindo a velocidade da minha reação, tudo bem? E um exemplo é o carvão. Se a gente, por exemplo, pega um monte de carvão e deixa assim ele, sei lá, em qualquer lugar, ele vai se decompor, mas vai ser muito lentamente. Agora, se eu pego esse carvão e eu coloco ele dentro de um frasco com oxigênio, ele vai se decompor muito mais rápido. Por quê? Porque o oxigênio que tem no ar, quando o carvão está em contato com o ar, tem uma concentração extremamente baixa. Mas quando a gente pega esse carvão e coloca diretamente num frasco que só tem oxigênio, é uma concentração maior de oxigênio, ele vai se decompor com mais rapidez, ok? Então vamos para o próximo agora. O estado físico dos reagentes. É muito simples e é muito fácil de entender. Pelo menos eu acho, espero que vocês também achem. Mas a gente tem os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. E a gente precisa lembrar como que as moléculas, né, desses estados de agregação, eles vão estar representadas. Né? Representadas não, mas como que vai estar essas moléculas? Vão estar juntas, vão estar mais separadas, vão estar mais dispersas? E aí o sólido, se você reparar, as moléculas deles são bem juntinhas, bem coladas uma na outra. O líquido, as moléculas são um pouquinho mais separadas, e no gasoso é muito mais dispersa. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho as moléculas no estado sólido, elas não vão conseguir ficar se chocando muito. Agora, no estado líquido, tem um pouquinho mais de espaço, não tem? Ela não está tão colada, então vai conseguir se chocar mais. E no estado gasoso, elas vão estar muito mais dispersas. Então, até mesmo a teoria cinética dos gases diz que quando a gente tem, né, um gás, ele está sempre em movimento, porque ele tem espaço para isso. As moléculas não estão assim coladas assim uma na outra, mas tá uma aqui, outra aqui, e aí eles ficam lá, se batendo um no outro, enfim, tudo disperso. Então, o que a cinética, né, a gente vê na cinética? Que para uma reação acontecer, precisa ter colisões. Eles precisam estar lá, pá, um batendo no outro. Então, no estado sólido, eu não consigo ter muito disso. No líquido eu já consigo um pouco mais. E no gasoso, nossa, o gasoso é tipo assim, o que mais tem liberdade para colidir. Então, a gente fala que a velocidade vai ser mais lenta no sólido. Aí o líquido vai ter um pouquinho mais de velocidade. E o gasoso vai ser o que mais vai ter velocidade. Ok? Então, é simplesmente isso. Espero que também tenha dado para entender. Próximo, temperatura. Quanto maior a temperatura, mais rapidamente as moléculas irão se movimentar, aumentando os choques efetivos e, consequentemente, tornando a velocidade da reação maior. Bom, a gente precisa lembrar que quando a gente está aquecendo alguma coisa, está deixando algo mais quente, na verdade, até a definição de calor. O calor é a agitação de moléculas. Então, quando a gente está aplicando mais temperatura e aumentando isso, as moléculas vão estar o quê? Cada vez mais agitadas. E como a cinética mesmo diz, precisa ter choques. As moléculas precisam se chocar para que tenha ligação quebrada, ligação formada nova, e aí o reagente vai virar produto. Então, quanto maior for a temperatura, mais essas moléculas vão se mexer, vão se agitar. E quanto mais essas moléculas se mexerem, mais choques vão ter. Porque pensa comigo, se eu tenho um pote
com, sei lá, várias bolinhas. E eles estão lá se mexendo um pouquinho, ok. Agora, se eu aqueço esse pote, gente, é um exemplo assim, totalmente tosco, tá bom? Mas só para vocês entenderem. Agora, se eu pego esse pote e aqueço ele, e aí, sei lá, o que vai acontecer? As bolinhas que vão estar nele vão começar a se mexer muito, 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 e elas vão começar a bater umas nas outras. E é isso que faz uma reação acontecer. Então, a velocidade da reação vai ser maior. Agora, se eu diminuir a temperatura, a velocidade da reação também vai ser menor, ok? E aí, um exemplo é a panela de pressão. Porque quando eu aumento a pressão, o volume vai diminuir, né? São inversamente proporcionais. E aí a temperatura que o líquido entra em ebulição vai ser maior, né? Porque eu tô aquecendo e tal. E aí, consequentemente, o cozimento do alimento, enfim, do que você for usar, vai ser mais rápido. Ok? Deixa eu só ler para confirmar, é isso mesmo. Próximo slide. Vamos falar agora da pressão. Bom, quando a gente fala de pressão em relação à velocidade da reação, a gente só vai aplicar isso aos gases. E aí, o que a gente vai observar? Que à medida que a gente aumentar a pressão parcial de um gás, o que é a pressão... Nossa, falei bem caipira, né? O que é a pressão parcial de um gás? É a pressão que o gás vai exercer de forma individual dentro da mistura. Porque se a gente se lembrar, quando a gente tem assim uma reação entre gases, um gás aqui, outro gás aqui, vai formar uma solução. É algo homogêneo. Então vai estar tudo ali muito junto e misturado. Então a pressão parcial vai ser aqui um único gás, de forma individual, vai estar exercendo na mistura, ok? Não o conjunto inteiro. E aí, à medida que a gente aumenta essa pressão, o número de colisão também é aumentado. Por quê? Porque, vamos lembrar, né, dessa parte sobre gases. Quando eu aumento a pressão, eu estou diminuindo o volume. E quando eu estou diminuindo o volume, ele vai começar a se mexer cada vez mais. E aí o número das colisões vão ser maiores. Por quê? Porque agora não vai mais ter tanto espaço para eles estarem se movimentando. Então eles vão ser obrigados a ficar colidindo um no outro. E aí isso vai fazer com que a reação seja mais rápida. Então, se vocês repararem, tudo o que tem a ver com velocidade da reação e a reação ser mais rápida ou não, tem a ver com essa questão da colisão efetiva, da forma com que as moléculas vão estar se colidindo. Então, tudo que for favorecer essas colisões vai fazer com que a velocidade seja maior, ok? Então, quanto maior a pressão parcial dos reagentes gasosos, maior vai ser a velocidade da reação. E vamos para o próximo slide. Superfície de contato. Isso é legal e é muito aplicável, muito, muito aplicável mesmo. Eu também retirei isso de um livro, então vai falar um pouquinho sobre o livro, mas vai dar para entender. Eu vou ler para vocês, tá falando assim. Que ao longo desse capítulo, na maioria das vezes, foram utilizados exemplos de reações homogêneas, que ocorrem em uma única fase, gasosa ou em solução. No entanto, quando os reagentes se encontram em fases diferentes, por exemplo, sólidos em contato com gases ou líquidos, a superfície de contato é um fator importante. Tanto que eu vou dar um exemplo para vocês de, sei lá, eu vou fazer algo tipo entre líquido e um sólido e vocês vão ver como a superfície de contato é algo assim fundamental se você quer fazer com que sua reação seja mais rápida. E aí, segundo a teoria das colisões, para uma reação acontecer, igual eu falei, eu acabei de falar isso para vocês, é bem repetitivo, mas para uma reação ocorrer, é preciso contato entre os reagentes. Eles precisam estar lá se colidindo. Portanto, é de se esperar que quanto maior a região de contato, maior a velocidade da reação. Por quê? Na verdade, eu vou deixar isso para o próximo slide, para vocês entenderem melhor, porque vai ficar ainda mais legal. Então, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade. E quanto menor a superfície de contato, menor a velocidade também. Nossa, eu acho que eu não coloquei. Eu não coloquei nesse slide, gente. Olha, eu tô brisando. Fiz isso muito cedo. Mas então eu vou dar o exemplo aqui agora. O que vai acontecer? Por exemplo, se eu quero fazer, sei lá, preparar uma solução
e o meu reagente, ele é tipo em pedras assim enormes. Eu vou, sei lá, querer até isso, em diluição. Por exemplo, se eu tenho vários reagentes, vários não, um reagente que, como eu falei pra vocês, ele é sólido e é um tamanho grande. Se eu colocar isso na água, vai demorar muito para diluir. Agora pensem comigo, e se eu triturar ele? Se eu triturar ele e for dissolver isso, vai dissolver muito mais rápido. Isso acontece porque eu diminuí, quer dizer, na verdade eu aumentei a superfície de contato. Porque pensem comigo, se eu tenho algo assim desse tamanho, nossa, lá vai eu começar a desenhar. Se eu tenho, assim, um reagente desse tamanho, vamos fingir que é um sal bem empedrado. E aí eu quero dissolver ele, sei lá, em um becker com água. Beleza, aí tá aqui a água. Ele vai demorar muito para dissolver. Agora, se eu pego esse reagente aqui, esse negócio enorme, essa pedra, e eu diminuo ele em várias pedrinhas menores. Quando eu for adicionar isso na água, a superfície de contato, ou seja, o contato que a água vai ter vai ser maior. Porque se fosse aqui, iria só ter contato com essa parte externa. Agora, se eu trituro ele, vai ter contato com pequenas partes. E aí vai dissolver muito mais rápido. Isso vale até, gente, para quando você está querendo, por exemplo, cozinhar uma batata. Se a gente coloca a batata inteira e coloca para cozinhar, sei lá, numa panela de pressão da vida, vai cozinhar tudo bonitinho, mas não vai ser tão rápido. Agora, se você quer que as suas batatas cozinhem mais rápido, você corta ela em pedaços menores, porque eu vou estar aumentando a superfície de contato. E aí, a batata vai cozinhar muito mais rápido. Utilidade pública, isso aí. Caso você queira fazer um purê, né? Agora, se você quer uma batata inteira mesmo, aí você vai ter que esperar. E o último fator, mas não menos importante, os catalisadores. Os catalisadores, assim, é algo insano, porque ele simplesmente vai entrar na reação, ele não vai ser consumido, ele não vai reagir, gente, ele não vai fazer, tipo, nada que prejudique a reação. Ele simplesmente vai entrar lá e fazer com que a reação aconteça de forma mais rápida. Então, né, falando agora de um jeito mais bonito, né, pela definição do livro, fala assim, que existem espécies que pelo simples fato de estarem presentes em uma reação, eles aumentam a velocidade dessa, sem, no entanto, serem consumidos como reagentes. Então é como se eles entrassem, não acontece nada com eles, eles só favorecem a velocidade da reação. E essas espécies são representadas na equação estequiométrica da reação e recebem o nome de catalisadores. Tanto que, direto e reto, vocês podem ver que tem reação que em cima da setinha vai estar, sei lá, escrito ácido sulfúrico aquoso. Por quê? Porque ele vai estar funcionando como um catalisador, ele não vai ser consumido, ele só vai fazer com que a reação aconteça mais rapidamente. E aí, os catalisadores, né, eles vão aumentar a velocidade das reações, não vão ser consumidos, e eles podem até sofrer alteração, mas vão ser regenerados no final. E aí a gente consegue enxergar isso de forma gráfica. Porque o que o catalisador vai fazer é simplesmente diminuir a energia de ativação. Bom, e aí, explicando de um jeito assim mais bonitinho, para vocês entenderem melhor, o livro diz que os catalisadores atuam propiciando um novo mecanismo para a reação. Esse caminho alternativo possui energia de ativação menor, fazendo com que a reação ocorra mais rapidamente. Então vamos lembrar, por quê? Porque quanto menor a energia de ativação, mais rápida vai ser a velocidade. E aí, essa figura aqui vai ilustrar isso. A gente tinha, inicialmente, essa energia de ativação aqui, ó. Pum! E aí, vamos lembrar, quando a energia de ativação é grande, a velocidade da reação vai ser mais lenta, porque é uma barreira maior para você se passar, no caso a reação, né, os reagentes passarem. Então o catalisador ele vai fazer o quê? Ele vai entrar e aí ele vai diminuir, ó. Tá vendo como ele deixou menor a energia de ativação? Então é como se você simplesmente pegasse um atalho. Tipo, você quer ir para algum lugar e esse lugar é longe, aí você vai e pega um atalho que vai diminuir o tempo que seria chegar lá. O catalisador é mais ou menos isso. Ele vai diminuir a energia de ativação e aí diminuindo a energia de ativação, a velocidade da reação vai ser mais rápida.
E, inclusive, quero falar rapidamente sobre isso, tomara que não passe muito tempo. Mais uma vez eu fiz uma experiência na escola que tinha um catalisador e assim, foi fantástico ter entendido isso. O nome da experiência eu acho que é sangue do diabo. A gente usa amoníaco com o indicador, não lembro que indicador que era, mas eu lembro que a gente espirrava na blusa dos amiguinhos e aí a reação era ela podia voltar, assim, ela, nossa, eu tô me embanando toda. Mas a reação, ela poderia, era uma reação inversa, ela poderia tanto virar produto quanto voltar a ser reagente. E aí, a minha professora, ela até fez essa pergunta, nunca vou esquecer. Ela pegou e colocou álcool junto. E aí, ela pegou e no final da aula perguntou, gente, por que eu coloquei o álcool? Aí todo mundo ficou, Aí ela pegou e falou, o álcool foi o nosso catalisador. Porque quando eu coloquei o álcool na mistura, ele agiu de forma com que a reação acontecesse mais rápido. E aí, tipo, quando espirrava a solução, né, a misturinha lá, na camiseta, e a camiseta começava a secar, esse ato de secar fazia voltar a virar reagente, incolor. E aí o álcool fazia com que secasse mais rápido. E ele funcionou como catalisador. Acho que foi meio confuso, né, eu ter explicado isso, mas é que eu achei legal na hora. Mas enfim, essa foi a aula de hoje, essa é a nossa referência, tanto que todas as partes que eu retiro, né, e dá pra ver aqui no slide que é de livro, é desse livro maravilhoso, muito bom, muito útil. Espero que vocês tenham entendido e gostado, e até a próxima. Nossa, já era pra ter tirado aqui do PowerPoint, né? Mas enfim, beijo pessoal, e até a próxima aula.